Décima questão da FUVEST 2020 Matemática. Uma questão de sistemas, bem clássica e frequentíssima tanto nesta prova quanto no Enem. Nós temos 78 passagens para Lisboa, Paris e Roma. E ponto final. Provavelmente você deve ter lido a questão e deve ter se embananado completamente com essas informações, o que é normal. Os pontos finais, para mim, em cada sentença, são equações matemáticas. Se você analisa o texto com esses períodos de ponto final e novas sentenças, você percebe que a questão tem um primeiro parágrafo a respeito desta primeira equação, logo os 2 parágrafos seguintes e, por fim, a pergunta. 4 parágrafos e só. Bem direto. Aqui, podemos dizer que as passagens vendidas para Lisboa, Paris e Roma, somadas, dão 78. Então essa seria a nossa primeira equação. L mais P mais R igual a 78, pegando as iniciais de cada país. Na sequência vem uma segunda frase. O número de passagens para Paris foi o dobro do número de passagens para os outros 2 destinos. Bom, aqui nós temos que especificar, principalmente aqui, foi ou é. Estes são separações muito importantes entre uma parte da equação matemática e a outra parte da equação matemática. Nós temos aqui o dobro, então nós temos que multiplicar por 2 alguma coisa. Perceba que agora sobrou o número de passagens para os outros 2 destinos e o número de passagens para Paris. O número de passagens para Paris, isso nós chamamos de P. Foi ou é igual. Igual ao quê? Ao dobro de. O dobro de alguma coisa. 2 vezes o quê? O número de passagens para os outros 2 destinos, que seria Lisboa e Roma somados. Essa seria a segunda sentença. Perceba que a forma como eu estruturei o texto é a interpretação mais fácil para você conseguir tirar a equação matemática. Cuidado com esses verbos. O verbo foi ou o verbo é indicam quase sempre igualdades, separando 2 membros da equação. Agora a terceira e última equação. Para Roma, vendeu-se 2 passagens a mais que a metade para Lisboa. Perceba que aqui nós temos uma relação de grandeza, um maior que o outro. E aqui entra o problema. Nós temos 2 coisas. As passagens vendidas para Roma e a metade das passagens vendidas para Lisboa. E a relação de maioridade, que Roma é 2 vezes mais que esta metade. Primeiramente, vamos definir Roma e esta metade, Lisboa sobre 2. E isso não é igual, pois existe essa história de 2 passagens a mais. Olhando para o texto, você deve pensar quem que é maior, Roma ou essa metade? O próprio texto fala que Roma vendeu 2 passagens a mais, portanto Roma é maior que a metade de Lisboa. Se você precisa colocar o número 2, 2 passagens a mais, acrescentar alguém, você acrescenta no menor, na menor informação. Então aqui eu vou somar 2 na metade de Lisboa para que fique equivalente às passagens em Roma. Muito se erra aqui colocando esses 2 a mais na passagem em Roma, sendo que ela é a maior quantidade nesse texto. Feito isso, gente, que a mais dificuldade é essa interpretação de texto, basta resolver a questão. Nós temos que determinar o número de passagens vendidas para Paris e para Roma. Bom, aqui, matematicamente, vale a pena nós substituirmos já primeiramente aqui. O R vale L sobre 2 mais 2. Então aqui nós teremos que P é igual a 2 vezes L mais L sobre 2 mais 2. Continuando logo abaixo, nós podemos dizer que é 2 vezes 3L sobre 2 mais 2. E distribuindo esse 2, teremos 3L mais 4. Esse é o valor de P. Com essa informação agora, e também com essa que nós usamos desde o início, nós vamos substituir
essas duas informações em função de L na primeira equação, pois tudo agora vai ter L. Então ficará L mais P, que é 3L mais 4, mais R, que é L sobre 2 mais 2, tudo igual a 78. Somando todos os L's, nós temos aqui L, 3L mais L, 4L, 4L mais metade do L dá 4,5, o que é 9 sobre 2, 9L sobre 2. 78 subtrai 4 dá 74, subtrai 2 dá 72. Nós podemos simplificar 9 com 72 dando 8, e L sendo igual a 16, são o número de passagens para Lisboa. Agora, nós podemos definir P. P seria o triplo de L mais 4, 3 vezes 16 dá 48, 49 é 50, 51, 52 é o valor em P. E o valor em R, que seria a metade do L, é 8 mais 2, que é 10. Portanto, a soma P mais R resultará em 62. Esse é o número total de passagens que Paris e Roma somaram juntas.